Seja muito bem-vindo a essa nova aula. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre as diferenças, os tipos e os conceitos sobre sistemas operacionais. Então, é um conceito bem amplo, bem interessante. Nesse vídeo, nós iremos tentar retratar o máximo possível de informações aqui sobre sistemas operacionais. Ainda a gente vai ver os conceitos nesse vídeo. Futuramente, nós iremos testar também os sistemas operacionais aí diferentes. Aqui entra muita parte mobile, a questão de desktop também, muita coisa interessante. Então vamos lá. Aqui um conceito sobre sistemas operacionais, até deixei a imagenzinha acontecendo aqui de um smartphone que não deixa também de ter um sistema operacional acoplado nele. Mas assim, antes disso, sistemas operacionais, eles são aí programas, como a gente sempre menciona desde o começo do curso, a gente vem falando sobre a questão de ele ser um software, não apenas um conjunto de softwares que eles atuam como intermediário entre o usuário e o hardware. Então eu tenho essa conexão entre eu, né, o usuário e meu computador, que é o hardware. Então ele desempenha várias tarefas aí fundamentais para garantir o bom funcionamento de diversas funções que nós temos disponíveis. Então cada software que eu instalo, o sistema operacional tem por obrigação também de me passar o funcionamento desse software, se está dando certo, se ele tem um funcionamento legal. As características básicas são gerenciamento de recursos. Então, por exemplo, o gerenciador de tarefas do Windows, vamos mencionar aqui. Uma questão interessante que ele te mostra a quantidade que você tem de desempenho, por exemplo, de uma aba de um navegador ou de um aplicativo aberto, ele tem ali a questão de desempenho por gráfico também da sua CPU e da memória RAM, a questão se ele está oscilando muito o meu espaço ali de armazenamento, meu SSD, e por aí vai. Então depende muito do uso. Se eu estou fazendo uma transferência de um arquivo, estou copiando, ele mostra certinho ali a quantidade de processamento envolvido na minha máquina. Então eu tenho um monitor de recursos, que é o nosso gerenciamento de tarefas, e eles controlam e alocam, né, os sistemas operacionais, como que vai funcionar cada parte desse nosso aparato de hardware. Então, os processadores, memória, dispositivos, periféricos que a gente conhece, são todos dispositivos acoplados também ao nosso dispositivo central, e ele garante que cada aplicativo funcione corretamente na ordem. Então, sem pesar, sem travar, funcionando o melhor possível. Acontece alguns casos dele dar algum erro, alguma outra coisa, mas tem muita coisa que está sendo consertada, tem muita coisa que está sendo revista conforme as atualizações. Quanto mais atualizações, melhor fica, né? Então, os sistemas operacionais, eles hospedam toda essa parte de gerenciamento de recursos, por isso são muito importantes. Aqui eu tenho uma tela do Windows, ele está meio borradinho aqui, mas eu deixei assim, de forma proposital mesmo, só para a gente ter uma noção. Então, assim, os sistemas operacionais, eles oferecem essa interface gráfica. Então, essa interface gráfica, ela é conhecida como GUI, Graphics User Interface, ou interface gráfica de usuário. Essa interface gráfica de usuário não é apenas em sistemas operacionais, nós temos também em games, aí, jogos, tanto mobile quanto qualquer outro tipo de game. Os ícones, menus, a interface, tudo que tem interação entre o usuário e a máquina, ele tem aí nessa interface gráfica de usuário. Então, ela permite que haja interação, que eu consiga executar alguma tarefa, comandos, programas, qualquer outra coisa. Função primordial, então, é gerenciar os arquivos também, uma questão importante dos sistemas operacionais. Então, como a gente já mencionou, comandos, programas, interações entre o usuário e a máquina, e além disso, gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de arquivos, como a gente é acostumado a ver, a questão de tamanho de arquivo, onde que você vai alocar, se ele vai ter uma pasta para cada arquivo, ou várias pastas, se ele vai ser organizado por data, ou pelo dia da criação, pelo tamanho, pelo nome, tudo certinho organizado. Gerenciamento de arquivos. Arquivos de áudio, de vídeo, de imagens, PDF, executáveis, qualquer outro tipo de arquivo. Apresentações também, nós temos bastante coisa. Ou programas que a gente tem instalado que eles derivam arquivos com extensões totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho a apresentação PPT, que é do PowerPoint, eu tenho um PSD, que é do Photoshop, um arquivo CSV e por aí vai. Um documento HTML. Então são isso daí, arquivos que são gerenciados e organizados no nosso sistema operacional. Então eu tenho ele hospedado ali, ele está acontecendo na minha memória permanente, ou seja, só relembrando a questão do SSD ou HD. Só que assim, ele é totalmente gerenciável, eu consigo ver que ele está acontecendo ali graças ao sistema operacional. Se não tivesse sistema operacional, ia ser meio complicado de se utilizar.
Então, eles organizam, controlam o acesso, os arquivos, diretórios que a gente conhece. A gente vai falar muito na questão de diretório, criar um novo diretório, copiar diretório, mover arquivos para diretório. Diretórios são pastas, são organizações em camadas aí de arquivos também. Eles permitem que os usuários criem, salvem, acessem os seus dados de forma organizada. A gente pode excluir, pode criar, pode salvar, fazer uma série de ações utilizando os sistemas operacionais e a questão de gerenciamento de arquivos. Então, para isso, nós temos aqui uma questão importante, que os sistemas operacionais são responsáveis pela execução de programas e aplicativos, como a gente já viu. Então, ele mesmo por si só já é um software, então ele já tem um conjunto de funções que ele ajuda, ainda ele auxilia para que esses programas e aplicativos eles sejam executados certinhos. Então, por exemplo, eu tenho ali a minha galeria, né? Por exemplo, né, simular aqui no macOS, ele tem a parte de galeria, né? Então a gente consegue clicar e ele funciona normalmente, ele vai abrir tranquilamente. Eu tenho editor de vídeo, cliquei, ele abriu. O Media Player, cliquei ali 2 vezes, abriu certinho. Então eles carregam, eles executam e fornecendo recursos necessários, então para que ele funcione certinho. Então, além disso, os processos que eles são gerenciados pelo sistema operacional são muitos. Quando você está mexendo no seu sistema operacional, tem bastante coisa em segundo plano, como a gente conhece acontecendo. A questão de segundo plano são elementos essenciais para o bom funcionamento, até mesmo drivers que eles estão rodando em segundo plano, que quer dizer que você não está vendo, mas estão permanentes ali, estão rodando. Então, a questão é a execução simultânea, como a gente já tem aqui. Então, se você entrar no gerenciador de tarefas, você vai ver bastante coisa ali em segundo plano acontecendo. Esses elementos aí, eles garantem também a segurança de dados. A gente tem aqui a questão também que eu deixei importante, que é a questão de mecanismos de autenticação, controle e acesso à criptografia. Então, as minhas informações, meus dados estão seguros. A gente consegue ter essa questão de controle de acesso, quem pode ter acesso, se eles vão ser ali hospedados certinhos para todo mundo ver, ou somente para mim, somente para o usuário utilizar. E ele tem essa segurança de criptografia que é muito importante. Então, para isso, eu listei alguns tipos de sistemas operacionais que são conhecidos atualmente, tem bastante sistemas operacionais derivados desses aqui, além das versões conforme o ano, conforme a data de lançamento. Então, por exemplo, eu deixei aqui o Windows. Só que atualmente estamos no Windows 11, até no momento da gravação dessa aula. Assim, o Windows ele já teve bastante coisa, o Windows XP, a gente tem o Windows 98, nós temos o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 7 Ultimate, Home Basic, nós tivemos o Windows 10, o Windows 8, o Windows 8.1, muita coisa. macOS, várias versões. Também deixei aqui macOS, somente macOS. Linux tem diversas variações, diversas distribuições. Então, o Linux a gente conhece como distribuições, ou seja, como ele é código aberto, open source, nós podemos pegar uma determinada distribuição do Linux, fazer uma modificação, lançar com outro nome, só que de forma gratuita. É tranquilo. A gente consegue pegar, se basear por ele, se basear pelo código dele, fazer as modificações e ir lançando. Tem várias pessoas que fazem isso ou fazem aperfeiçoamento certinho do Linux. É questão de Android e iOS. O iOS, como a gente já viu, ele tem a derivação aí do Mac, né, que são coisas similares, principalmente questão de interface. E o Android ele tem a questão de característica, principalmente da vertente do código derivado do Linux. Então, para quem utiliza o Android, né, é uma notícia boa aí que você tem, que você está utilizando o Linux no seu celular também. Só que a forma de operacionalização, de você utilizar, de você baixar coisas, de você executar, é um pouco diferente. Mas o fundamento é o mesmo do Linux. Então aqui o que acontece? Tem alguns sistemas operacionais que eu deixei, tanto para desktop quanto para mobile, e nós temos o Linux, que ele é um pouco diferente, que ele é derivado de outras formas. A forma de funcionamento também dele é um pouquinho diferente, mas a gente vai aprender. Cada um desses sistemas que a gente tem aqui, eles têm as particularidades. Algumas pessoas gostam mais de um, outras de outro, mas só para te adiantar uma coisa que você pode gostar, você pode utilizar cada vez mais é devido às ferramentas que você utiliza. Eu já opto pelo Windows devido às ferramentinhas que eu trabalho com ele no dia a dia. Para isso ele me convém mais, mas se eu fosse me aperfeiçoar em alguma outra área em específico, principalmente na questão de segurança da informação, a utilização do Linux é essencial. Por aí vai. Tem bastante coisa, só que tudo depende do tipo da espécie de utilização, então é bem importante. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais algumas coisas aqui referentes a essas questões. Espero muito que você tenha gostado. Não deixe de comentar também se você achou interessante essa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!